boa noite a todos. Vamos dar início à nossa noite. Colocando aqui, isso, iniciando a nossa gravação. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim, boa noite. Ana, boa noite, obrigada. Boa noite, hoje nós estamos aqui usando nosso link, né, que é pelo Ava. Aí para muitos eu tenho que admitir aqui, então qualquer coisa eu vou dar prosseguimento, mas vira e mexe tem que vir aqui admitir a entrada de um colega, tá? Mas aí vocês sabem que é isso que eu estou fazendo, que eu tenho que voltar essa entradinha aqui. Inclusive, eu gostaria de pedir a vocês, partindo dos nossos próximos encontros, se vocês puderem, entrem. Ai, a Sara está entrando agora. Se vocês puderem, entrem um pouquinho antes, porque eu fico aqui uns 10 minutinhos antes e já admito vocês, né? A gente inicia sempre no horário, mas aí vocês já estando na sala, a gente ganha um tempinho, tá bom? Então, vamos aqui. Hoje eu vou explicar a vocês. Hoje eu organizei o seguinte, hoje na nossa aula eu vou falar para vocês sobre as heranças, né? Herança autossômica, herança ligada ao sexo. E, na verdade, quando a gente fala desse assunto, a gente trabalha muito com obviamente com vários distúrbios promovidos, né, em função dessa hereditariedade. Então, o que eu fiz? Porque eu acho que, já que, né, online nos permite isso, e eu acho que fica mais ilustrativo, hoje eu realmente estou cheia de pequenos videozinhos aqui para vocês, tá? Porque eu acho que aí ilustra, ajuda, né, dá uma aula diferenciada do que só slide ou do que só foto. São pequenos, eventualmente quando um é o maior, eu vou passar só o que de fato é importante e bem ilustrativo pra gente. Então eu vou utilizar esse recurso essa noite, tá? Muitos videozinhos, estão todos os links aqui, para caso depois, né, não só pela nossa aula que fica gravada e disponível para vocês. Sejam bem-vindos todos. Isabela, Ellen, sejam bem-vindas, meninas. Então, a gente vai usar muito desse recurso hoje, tá? E aí eu quero fazer um convite a vocês, porque o assunto que a gente vai abordar hoje, logicamente, tem o aspecto genético, mas ele trabalha muito com as nossas duas profissões aqui. Com nós biólogos, né? Porque a gente mexe, inclusive tem uma parte da fenilcetonúria que eu coloco até eles falam um pouquinho sobre o teste, né, de laboratório, e trabalha muito com a físio, porque vários distúrbios, eles na verdade estão associados com prejuízos à porção motora. Então eu quero explorar com vocês isso, tá? Para que vocês, enquanto biólogos e enquanto fisioterapeutas, percebam que a nossa matéria, percebam que aquilo que a gente vai tratar, que eu vou apresentar a vocês hoje, ele na verdade tem uma situação prática para vocês no âmbito profissional, tá bom? Então eu quero convidar a todo mundo a participar, a realmente poder se envolver. Percebam nos videozinhos, né? Eles são muito ilustrativos de toda essa parte laboratorial e motora, né? Porque faz parte do próprio escopo, né, da disciplina, mas é lógico que fica muito mais agradável quando a gente ainda consegue perceber a presença da matéria, né, diante da profissão de vocês aí, tá bom? Então vamos participar, vamos nos envolver, que eu acho que tem tudo para vocês perceberem que tem um lado bem próximo das profissões, tá bom? Bem, então deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Eu tenho que abrir, porque eu só posso abrir esse slide agora. Aqui, vou colocar para vocês.
Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Acho que agora sim, né? Então aqui eu coloquei para nós, afinal de contas lá vamos nós para mais uma semana, né? E que ela realmente seja abençoada para todos nós, tá bom? Então, desejo a todos vocês uma semana abençoada no âmbito da faculdade, no âmbito pessoal e que seja aí mais uma semana gostosa para a gente aproveitar, tá bom? Como eu falei com vocês, nós estamos nessa unidade 2, né, trabalhando com esses aspectos da herança genética e vamos hoje aprofundar, né? Eu apresentei você semana passada, falando sobre, inclusive, das leis de Mendel, aquelas que norteiam, né? Tudo isso que a gente vai mostrar aqui hoje, esse conhecimento a respeito da herança genética, ela baseia naqueles princípios da primeira e segunda lei de Mendel, tá? Que nós vimos semana passada. Então, é a partir dali que nós temos esse aspecto, né, de padrão de herança, que nós denominamos de padrão de herança monogênica, também reconhecida como herança mendeliana, tá bom? Só para contextualizar e vocês perceberem, de pegar o meu apontador aqui, e vocês perceberem do que faz parte desse conjunto, tá bom? Bem, e quando, né, nós falamos dessas heranças e o que ela tem em correlação com aquele padrão de herança mendeliana, é porque quando a gente apresenta, né, essas características, por exemplo, na hora que a gente fala sobre a herança autossômica, consegue verificar que ela possa ocorrer, por exemplo, em todas as gerações, isso tem a ver com aquele padrão, né, onde se espera ou não se espera ou haver, às vezes, uma transmissão dentro de um eixo familiar, tá bom? E como eu até mesmo já utilizei aqui hoje, esses padrões de herança, eles também possam ser chamados de distúrbios, tá? Distúrbios genéticos. Então, nós vamos apresentar aqui, e eu apresento a vocês, dentro do âmbito, aquelas que são pontuadas pelo nosso livro didático, tá? Porque assim a gente aborda todas elas e a gente, de fato, consegue trabalhar dentro do que está ali, dentro do nosso escopo, tá bom? Bem, aqui. Como eu falei com vocês, esses padrões de herança monogênica ou herança mendeliana, eles são baseados naquelas observações da primeira e segunda lei de Newton, né? E agora, o que a gente vai... leis de Mendel, tá? Perdão. E o que a gente vai agora abordar? Vocês vão perceber que ao longo da noite eu vou apresentar a vocês distúrbios genéticos que se encaixam dentro desses 4 perfis. Como assim? Reparem, eu vou até marcar aqui, ó, para chamar a atenção de vocês, tá bom? Bem, existem as heranças autossômicas, existem as heranças ligadas ao sexo. Bem, pela própria denominação, acredito que já dá para vocês perceberem. A que vem a sendo ligada ao sexo, ela relaciona-se, logicamente, ao cromossomo, justamente ao cromossomo sexual, né? Então, alguma alteraçãozinha que está ali, que porventura possa ser transmitido, né? Alguma alteração que possa ser transmitida para o meu filho. Na hora que eu falo autossômica, é justamente alguma alteração naqueles cromossomos. Só para vocês se recordarem, lembra? Semana passada eu apresentei a vocês o cariótipo ou cariograma. Relembrei, na verdade, que quando a gente estuda, né, os cromossomos humanos, nós constituímos de 23 pares cromossomais. Lembram? Sendo 22 que são autossômicos e um par que seja ligado ao sexo, né? Que é aquele X, Y. Bem, então quando a gente fala que a herança é autossômica, ela ocorre justamente com aqueles, eu vou até acho o seguinte, acho que vale a pena, eu vou colocar aqui, porque descartar não tem problema não. Porque eu não pensei que talvez fosse interessante pontuar para vocês isso, mas eu acho que vale muito a pena recordá-los
em relação a isso que eu estou falando. Que às vezes, né, nem todo mundo necessariamente imagina ou recorda bem isso, né? Semana passada foi dia 14. Vou pôr aqui para vocês verem, porque eu acho que isso muito bom, muito importante é vocês enxergarem, né? Recordarem isso. Porque falar, a gente já falou, mas eu acho importante o aluno enxergar, porque a gente consegue perceber todo o escopo, né? Todo o escopo aqui da matéria. Quer ver? Isso daqui, ó. Eu vou copiar, na verdade, isso daqui para mostrar para vocês. Eu acho que vale a pena. Eu realmente nem... Ó, vou pôr isso, agora sim, tá? Veja aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês vão observar. Eu no final, eu não... Aqui, ó. Olhem só. Acho que agora dá bonitinho para visualizar, né? Acho que vale a pena. Tem coisa que dá... Olhem aqui. Colocando para vocês, né? Na hora que eu falei, quais que são esses cromossomos autossômicos, né? São esses 22 pares aqui, ó. Esses são os cromossomos. Quando a gente, porventura, tem uma alteração em um cromossomo desse, ele possa promover uma alteração, por exemplo, nos meus ascendentes, né? Promover algum distúrbio, que é isso que eu vou apresentar a vocês hoje, tá? Então, na hora que eu falo autossômica dominante ou autossômica recessiva, seriam alterações desses cromossomos aqui associados, tá bom? Por outro lado, na hora que a gente fala que sejam distúrbios relacionados ao sexo, nós estamos correlacionando a esse último par, né, de cromossomo, ou é XY ou é XX, caso você seja um menino ou uma menina. Então, quando a gente fala de algum distúrbio relacionado, ligado ao sexo, é porque a alteração, a deleção, né, ao cromossomo ocorreu a esses pares, quer seja XY, quer seja XX, ok? Então, isso daqui é só para recordar, só para realmente ser ilustrativo e vocês poderem enxergar, né, recordar em função do que a gente falou semana passada e em função do que a gente vai falar a partir de agora, tá bom? Afinal de contas, é tudo uma continuidade. Bem, olhem só. Aí eu coloco aqui para vocês, porque eu vou apresentar primeiramente as heranças autossômicas, ou seja, aquelas correlacionadas que podem ocorrer por alteração em algum desses 22 pares cromossomais aqui, tá bom? Então, o que a gente fala? O fato dessa herança ser autossômica exige como característica ela aparecer igualmente, tanto em homens quanto em mulheres. Se vocês observarem, olhem só aqui nesse heredograma, né? Semana passada eu mostrei para vocês que os indivíduos do sexo masculino se apresentam no heredograma com esse formato quadradinho, né? Então, deixa eu só um pouquinho, que tem alguém aqui, ó. Que a Nicole admitir. Seja bem-vinda, Nicole. Então, eu mostrei para vocês, machos, né, vêm representados como quadradinho e fêmeas como círculo. Então, aqui está mostrando nessa primeira geração que houve um casal cujo homem, né, afetado, por isso que está rachurado, também eu mostrei para vocês, que quando o indivíduo é afetado, ele vem demonstrado no heredograma, né, colorido, rachurado, como está aqui. Então, esse macho, né, ele é afetado, ele teve uma relação com essa fêmea e eles tiveram, olha, 4 filhos. 1, 2, 3, 4. Sendo que desses 4 filhos, 2 deles foram afetados também. Um macho e uma fêmea. Bem, e essa fêmea, por sua vez, teve uma relação com esse macho não afetado. Tiveram 3 filhos.
o que está aqui sendo correspondido nessa terceira geração. E aqui, né, a menina, uma fêmea, também afetada. Se a gente perceber, olhem só, apareceu em todas as gerações indivíduos afetados, quer seja na primeira, segunda ou terceira geração. E ela pode ser, esse tipo de herança, ela pode ser transmitida diretamente de homem para homem. E também pode acontecer, né, reparem vocês, tanto homens como mulheres foram indivíduos afetados, bom? Então isso é uma característica que eventualmente a gente percebe ali no heredograma. Só um pouquinho que admite todos. Bem-vindos, Daniel e Luciana. Admitir. Luana também. Sejam bem-vindos. Aí, ó. Agora todo mundo resolveu entrar numa hora só. É bom, facilita. Sejam bem-vindos todos, viu? Bem, então aqui, deixa eu voltar para vocês. Como eu estava mostrando, aqui nesse heredograma nós podemos observar que em todas as gerações nós tivemos indivíduos afetados, podemos também perceber que tanto machos quanto fêmeas podem ser igualmente afetados e possa ser também transmissão de macho para macho, tá? Bem, e o que é característico, né, dessa dominância? Essa dominância faz com que, de fato, exista, né, uma presença de indivíduos afetados em maior proporção nesse eixo familiar. Então, eu realmente consigo perceber que em absolutamente todas as gerações, consigo identificar indivíduos que foram afetados pelo distúrbio em estudo, tá? Então, por quê? Ele sendo dominante, ele acaba que apresenta-se mais frequentemente na família, tá? Caso uma situação que é diferente, no que a gente vai ver mais adiante, na autossômica recessiva, e que lá no futuro eu vou mostrar a vocês que ela não aparece sempre não, tá bom? Então, vou aqui passar para vocês. Isso daqui é apenas para a gente ilustrar, para a gente poder identificar, né, no heredograma e ter essa percepção. Agora, na verdade, é o que eu comentei com vocês, nós vamos trabalhar aqui hoje na apresentação desses distúrbios, né? Exemplos de distúrbios genéticos em que nós percebemos em que houve, né, essa transmissão. E particularmente, bem-vindo, Mike, e que aqui, o que nós vamos verificar? A condroplasia, doença de Huntington, epidermólise bolhosa e fibromatose gengival são 4 exemplos de heranças, né, de distúrbios provocados por essa herança autossômica dominante, tá? Vou apresentar cada uma de vocês aqui. Não sei se todos, né, vocês já conhecem todos esses distúrbios. Vou destacar, tá? Porque realmente tem. Só um minutinho, mais alguém aqui. Aqui, ativei. Vamos ver. Eu peço, né, igual agora entrou, tá como usuário desconhecido. Não façam isso não, entram com o nome de vocês, porque a gente sempre gera uma lista de presença, e na lista de presença eu não vou saber que você frequentou a disciplina, tá bom? Então, depois na hora do retorno, na hora do intervalo, por gentileza, coloque seu nome, tá? Porque senão você frequenta e eu não tô sabendo que você está frequentando a disciplina, tá bom? É importante isso, né? Porque aí isso vale para todo mundo. Vira e mexe, às vezes alguém entra como usuário desconhecido e a gente gera a lista de presença. Então, como eu falei com vocês, não sei se necessariamente vocês já conhecem todos esses distúrbios. Vou apresentar, vou falar a alteração em qual cromossomo que ocorre e características desses distúrbios, tá bom? Então, vejamos. O primeiro deles que a gente vai trabalhar é a condroplasia. Perdão, coloquei aqui, clicou. Gente, já estou mexendo nas minhas imagens antes da hora. Olhem só. A
Chondroplasia também é conhecida como nanismo, tá? Vocês já devam ter visto, até mesmo ouvido falar a respeito, né? Logicamente, o próprio nome também já é bem sugestivo, né? Porque no caso desse nanismo, já nos indica que existe uma alteração, né? Na estrutura corporal, no tamanho desse indivíduo, tá? O que tem de característica? Existe como característica esses indivíduos, eles apresentam membros curtos, tá? E uma estrutura corporal de tronco de tamanho normal, mas os membros são mais curtos, tá? Esses indivíduos apresentam inteligência normal, têm algumas características, às vezes até físicas, que possam ser observadas, né? Como testa proeminente, é mais susceptível, né, à lordose lombar. E o que acontece? Esses indivíduos, na verdade, para apresentar essa característica, eles apresentam uma alteração no cromossomo 4. Tá? Bem, e isso é o suficiente para dar uma interferência, vocês vão ver, vou mostrar, uma interferência na estrutura, né, óssea e promover ali um desenvolvimento aquém daquele imaginado, né, proporcionalmente para a idade, tá bom? Para a gente ter uma noção, ela ocorre em 1 a cada 10 mil nascidos vivos. É frequente, eventualmente, essa alteração no cromossomo 4 dá maior susceptibilidade de, às vezes, uma situação de aborto, né, espontâneo. Então, possa isso acontecer, ou a pessoa, né, o indivíduo ter o seu desenvolvimento, mas apresentar a situação de nanismo, tá bom? Bem, aqui, deixa eu pôr aqui para vocês. Bem-vindos todos. Aqui eu coloco para vocês imagens para a gente ter uma noção, né? Sempre são indivíduos que têm, em termos de idade, mesma faixa etária, mas para a gente ter esse mérito de comparação entre um indivíduo com desenvolvimento da estrutura óssea normal, né? E um indivíduo que apresenta acondroplasia, tá? Então aí a gente percebe que realmente tem um déficit no crescimento. Tá? E não é só isso, na verdade apresenta, né, às vezes alterações também ósseas. Eu falei com vocês que hoje eu vou utilizar muito aqui do recurso dos pequenos videozinhos para ilustrar para vocês, né, os distúrbios que eu vou apresentar na genética, tá? Aqui, inclusive, olhem só, são dois, tá? São dois pequenos vídeos que eu vou passar para vocês para ilustrar justamente isso que estamos apresentando. Então, olha, quando eu passar para vocês o videozinho, já tá tudo aqui no esquema, tá? Mas aí eu preciso de colocar aqui, ó, esse momento de parada, porque caso contrário eu não consigo apresentar a vocês o vídeo, tá? Então, vem aqui, cadê a minha parte? Deixa eu ver. Eu quero isso. Olhem só. Eu achei inclusive esse videozinho aqui, ó. Tem muita coisa bem feita, elaborada, que promove, né, para o aluno uma associação. Isso, já tive admitir a Mary aqui. Tá? Então, olhem só. Vou colocar aqui, vejam se está legal, tá? Saiba mais sobre a acondroplasia. A acondroplasia é uma doença coisinha. rara e Porque eu preciso também, né, de colocar o áudio. Aqui tem um áudio, esse em específico, inclusive, ele tá falando um português de Portugal, tá? Não assustem, não. Na verdade, ele é bastante fácil de entender, de acompanhar, por isso até que eu mantive ele, porque eu achei que ele realmente, tá? É bem ilustrativo e vale a pena. Bom, então olhem só, depois vocês me dão o feedback. é uma das displasias ósseas mais frequentes.
Causa baixa estatura ou nanismo desproporcional com encurtamento dos braços e pernas em relação ao tronco e à cabeça. A estatura média nos adultos é de cerca de 1,31 m nos homens e de 1,24 m nas mulheres. Surge em média um caso de acondroplasia a cada 25 mil nascimentos e poderão existir cerca de 400 portugueses com acondroplasia. Contudo, o número real não é conhecido, pois não existe um registro nacional de pessoas com doenças raras em Portugal. 80% dos casos surgem em famílias sem antecedentes de acondroplasia. Já uma pessoa com acondroplasia, homem ou mulher, tem 50% de hipóteses de transmitir a mutação genética aos seus filhos. A acondroplasia ocorre por uma mutação ao nível do gene que contém informação para a produção de uma proteína designada receptor número 3 do fator de crescimento dos fibroblastos, ou FGFR3. O FGFR3 tem uma ação negativa natural em que reduz em momentos específicos o desenvolvimento dos condrócitos, que são as células existentes nas placas de crescimento dos ossos longos. Mas quando tem esta mutação, o FGFR3 atua de forma exagerada, impedindo que os condrócitos se desenvolvam, limitando drasticamente o crescimento destes ossos. Ocorrem diversas complicações associadas à acondroplasia, principalmente na idade pediátrica, tais como a compressão da medula ao nível da base do crânio, a apneia do sono, otites médias recorrentes que podem levar à perda de audição, entre outras. Os bebés com acondroplasia demoram muito mais tempo a atingir metas de desenvolvimento, como sentar ou andar sozinhos, pela desproporção entre os membros e o maior tamanho da cabeça. É necessário estar atento à ocorrência de possíveis complicações associadas à acondroplasia, pois exigem tratamento médico e/ou cirúrgico imediato ou a curto prazo. Para tal, é importante existir um seguimento multidisciplinar, como o existente na consulta multidisciplinar de displasias ósseas do Hospital Pediátrico de Coimbra. Para reduzir a ocorrência de complicações e melhorar o desenvolvimento físico, é importante que as crianças estejam integradas no Sistema Nacional de Intervenção Precoce, de forma a terem seguimento estruturado em fisioterapia, hidroterapia, terapia da fala e outras terapias. Não existe cura para a acondroplasia, no entanto, estão em investigação e ensaios clínicos alguns medicamentos inovadores. O primeiro tratamento para a acondroplasia poderá vir a ser aprovado em 2020, que deverá ter efeito somente durante o período de crescimento ósseo. Contudo, é possível a realização de alongamentos ósseos, que são intervenções cirúrgicas ao nível das pernas e braços para aumento da estatura e da extensão de braços, respectivamente. Em Portugal, esta intervenção é realizada a partir dos 12 anos. As pessoas com acondroplasia têm uma inteligência normal, não sendo de esperar problemas de aprendizagem. Mas devido às alterações físicas, as crianças cansam-se mais rapidamente e é importante fazer certas adaptações na escola para aumentar a independência, assim como em casa ou no trabalho. As pessoas com acondroplasia também poderão enfrentar vários desafios sociais devido à diferença física. É essencial que desde cedo haja fortalecimento da autoestima, desenvolvimento da capacidade de resposta ao confronto e apoio psicológico, em especial para a família mais próxima. Consulte mais informações sobre as complicações associadas à acondroplasia, medicamentos em desenvolvimento e sobre a intervenção precoce nos sites da Ando Portugal e Beyond. Bem, aqui vocês viram, né? A gente comenta sobre o vídeo, tá? De uma maneira geral. O que eu vou fazer? Colocar aqui esse segundo, e aí a gente faz. Seja bem-vindo, Giovana. Aqui, já admiti, tá guardando no lobby. Tem uns que demoram um pouquinho mais. Isso, agora foi, tá? Olha só. Vou aqui colocar esse próximo, que eu acho também muito interessante para vocês, em termos de percepção, né, do trabalho que possa ser feito. Como eu falei com vocês aqui no início hoje, sempre, por favor, percebam como que nós, né, e aí eu chamo a atenção de uma maneira geral, né, a nós, biólogos e vocês fisioterapeutas, tá? Por quê? Como que tem, no que a gente vai falar aqui hoje, como que nós estamos associados a essa prática, tá? Quer seja aqui a biologia nesses estudos, nesses aprofundamentos, quer seja os meninos na físio, inclusive no auxílio, né? Não existe cura, mas existe um tratamento para melhorar esses pacientes, né? Para dar melhor qualidade de vida e um melhor desenvolvimento. Aqui mesmo, eu até falei assim, não vou deixar de colocar esse vídeo para poder ilustrar. É a prática da fisioterapia
em um menino com achondroplasia, tá? Então, olhem só, isso é muito importante. São diferentes práticas que a físio realiza, né, para melhorar ali o equilíbrio e até mesmo promover o melhor desenvolvimento dessas crianças. Na internet depois, vale a pena vocês olharem, tem esse mesmo menino, só que são vídeos mais longos, tá? Eu escolhi esse aqui pequenininho, fazendo muita sessão de físio e várias atividades. Olhem só como que se trabalha. A gente percebe, né, a boa vontade dele em realizar essas práticas, né? E aí eu chamo a atenção, gente, deixa eu voltar aqui ao meu material. Eu chamo a atenção de vocês aqui, no sentido no sentido de vocês perceberem, né, o material, perceberem erros, né, até o próprio ambiente que a gente tem aqui, na hora que se fala nesse vídeo anterior, onde nós estávamos trabalhando literalmente com essa situação de pesquisa, né? Vem cá, gente, que eu acabei fechando aqui, ó, vendo isso daqui, vou deixar só esse aberto, porque senão eu vou entrar no arquivo errado, né? Vocês percebam como que tem alteração e a possibilidade, né, de pesquisas amplas. Ali naquele videozinho em que se trabalhou inicialmente, né, essa questão da criança em relação ao crescimento, à achondroplasia, eu acho que deu para vocês perceberem, né? Ali eles até falam de uma perspectiva de algum medicamento que possa colaborar, né, no processo de desenvolvimento ali ósseo, porque a achondroplasia, como eu tinha falado com vocês, ela é uma alteração do cromossomo que promove um prejuízo, né? Acaba sendo um prejuízo ao desenvolvimento, ao crescimento ósseo. E ali eles até fizeram aquele desenhozinho, né? Dá bem para vocês recordarem. A vocês que tiveram comigo semestre passado, a turminha da físio teve comigo a morfa do sistema tegumentar. Lembra quando a gente estudou crescimento ósseo, né? Ossificação? Então ele fala justamente isso. A alteração que ocorre aqui nesse distúrbio genético é justamente ali naquela região cartilaginosa, onde pode, né, promover aquele desenvolvimento das estruturas ósseas que são tão necessárias para nós, que ocorre o perfeito desenvolvimento e crescimento até cerca dos 21 anos de idade, né? Então, é que nesse caso, essa alteração no cromossomo, esse gene FGFR3, que eles até citam no vídeo, faz com que haja uma ossificação precoce, né? Não havendo o devido desenvolvimento e crescimento com o passar do tempo, né? Então, eu acho que isso aqui para a gente é importante. Reparem que isso acontece, já que ela é autossômica, né? Isso pode acontecer em meninos, em meninas. Ela é dominante, então ela possa ocorrer em todas as gerações, tá bom? E aqui, como chamei a atenção de vocês, né? Existe aqui uma outra doença, também autossômica, que essa a gente às vezes também cita em outras oportunidades. Oi, diga! Ei, Tudo jóia? Quem tá falando? Patrícia, Oi, Patrícia. Diga, Patrícia. queria só saber se dentro dessas doenças autossômicas aí que você vai falar, você vai falar da síndrome do cromossomo 18, alguma coisa assim? Já ouviu falar? Você tá falando da síndrome de Fatal?
Eu acho que sim. É porque eu conheço ela mais como síndrome do cromossomo 18, alguma coisa assim. Tá, o seguinte, nós vamos falar sim. Só que ele é uma característica que nós vamos associar na próxima unidade. Tá combinado? Ah, entendi. Então, beleza. Por Vou ter quê? que fazer E aí eu vou até te explicar por quê. Boa pergunta. Olha só como que é bom e gostoso quando vocês participam, né? A gente tem a oportunidade de ir adiante, chamar mais a atenção de vocês em relação. Seguinte, quando eu estou aqui apresentando vocês essas síndromes, reparem que eu falei que é uma alteração no cromossomo e que é uma alteração, uma deleção. O que significa? De repente, vou usar aqui, eu estou com minha bolsinha de lápis, eu não sei se vocês vão enxergar direito. Olha só, de repente eu estou com um par de cromossomo. O normal é ele ser dessa maneira. De repente, ele está um pouquinho menor. Eu tenho 2 cromossomos, mas imagine que um possa estar maior, que outro possa estar menor, ou que exista algum errinho em algum desses cromossomos. Então, essas heranças que nós estamos apresentando aqui hoje, quer seja autossômica ou ligada ao sexo, ela refere-se a esse tipo de alteração. Mas aí, Patrícia, quando a gente fala nessas alterações, né? Síndrome do 18, ou síndrome do 21, que é a trissomia do 21. Aí, elas são separadas e a gente vai estudar elas, inclusive na próxima unidade. Por quê? Porque lá a diferença vai estar na quantidade dos cromossomos. Lá eu não terei um par de cromossomo, né? Por exemplo, cromossomo 1, um par, cromossomo 2, um par. Não. Às vezes eu posso vir a ter ou a mais ou a menos. Então, na hora que a gente fala essa síndrome do 18, ela vai ter a presença de um cromossomo a mais no cromossomo 18. Então, é por isso que a gente separa, por isso que na hora de apresentar, nós hoje estamos verificando essas, que apresentam esses cromossomos pares, como eu até fiz questão de colocar o cariograma para vocês, né, anteriormente, mas eles, de alguma forma, eles têm um pequeno defeitozinho, uma pequena alteração, mas eles estão ali pareados. Agora, na próxima unidade, a gente vai ver que existem algumas alterações em quantidade. Na trissomia do 21, ao invés de eu ter um par de cromossomos 21, eu tenho 3 cromossomos 21, tá? Então, é por isso, então nós vamos ter oportunidade sim de falar, de trabalhar com vocês isso, mas a gente separa em função desse aspecto, que a gente estuda em grupos, né? Agora, todas essas que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, as alterações são em algum defeitozinho, em alguma alteraçãozinha no cromossomo, embora ele esteja ali pareado. Ok, Patrícia? Sim. Tá? E é bom, porque é isso mesmo. Igual no final da noite você pode falar assim, nossa, Luciene, mas você não falou da síndrome de Down, né? Mas é porque aí ela pertence ao outro grupo. Igual tem a de Patal, tem a de Edwards. Então tem várias alterações também genéticas que provavelmente, né, sejam às vezes conhecidas por vocês, já ouviram falar, mas que nós teremos a oportunidade, tá, de verificar, e eles são separados por essa característica didática, tá bom? Bem, então olhem aqui, ó, até a gente sempre fala, ó, o que causa, vou até usar aqui esse slide para vocês perceberem o que eu acabei de falar com a Patrícia. A epidermólise bolhosa é um distúrbio que ocorre no cromossomo 7 e numa pequena região do cromossomo 7. Na verdade, eu não estou aqui preocupada com vocês, né, na alteração propriamente dita. Para a gente é mais importante que vocês tenham uma noção, ó, é uma alteraçãozinha no cromossomo 7. Porque às vezes são tantos detalhes que não necessariamente vocês vão guardar,
mas isso fica secundário pra gente, né? Em função, na hora que alguém entra, eu ouço barulhinho aqui. Em função do conjunto, que é muito mais importante que vocês entendam o que está acontecendo do que necessariamente qual que é o local, né, ali de alteração do cromossomo. Mas são sempre essas pequenas alteraçõezinhas, tá? E que fazem toda a diferença. Por isso que também eu acho importante para vocês perceberem, né, que muitas das vezes, na hora que a gente coloca, né, na hora que a gente chama atenção para vocês, dá, né, uma sensação, nossa, às vezes a alteração é relativamente tão pequena, o que ocorre ali de alteração no cromossomo é tão pequeno e causa um impacto na vida das pessoas, né? Olhem só, epidermólise bolhosa. O nome eu acho que já é sugestivo, né? Lembra a gente de epiderme, ou seja, lembra de tegumento, lembra de pele, né? E bolhosa já dá pra gente imaginar que são bolhas. Bem, essa alteração, então, o que ela acontece? Ela é uma alteração cutânea, né? E o indivíduo, ele vai apresentar essa pequena alteração no cromossomo 7, promove uma separação daquilo que a gente já estudou, né? Entre a epiderme e a derme. Olhem só, coloquei essa imagem para vocês acompanharem aqui comigo. Todos vocês, né? Eu sei, as meninas da biologia também já estudaram, eu acho que talvez um tempinho maior atrás, então vale também a pena relembrar. Eu sempre, na hora que eu fico fazendo a matéria, eu fico imaginando em vocês, né? Isso daqui já vi mais recentemente, isso daqui às vezes já tem um tempinho, então vale a pena recordar para a gente perceber o que de fato, né, dentro dessa nossa disciplina agora, o que acontece? Aquela pequena alteração no cromossomo 7, olha só, promove uma separação entre essa região aqui, essa camada superior, que é a epiderme, da derme. E aqui, ó, tem a formação de um líquido. Afinal de contas, o nosso corpo tem ali líquido, tem material, né? E então, há uma formação de um fluido que é localizado nessa regiãozinha. Isso daqui, gente, aí você fala assim, Luciene, como que ocorre a formação das bolhas? Para vocês terem uma ideia, os indivíduos que apresentam esse distúrbio genético, só de encostar no indivíduo possa ser suficiente para estimular a formação dessa bolha, nessa camada, tá? Isso é seríssimo, vocês vão ver imagens, vão ter a percepção, ter a oportunidade de perceber o tanto que essa epidermólise bolhosa, ela realmente se torna absolutamente incômoda e possa gerar prejuízos assim bem grandes ao portador, né? Olhem aqui, dá para vocês verem em termos de imagem que nós temos crianças gêmeas, né? São feridas mesmo. Porque vocês imaginem, a formação de bolha, ela acaba se rompendo e nós estamos em constante contato com o meio, né? A partir daqui, elas não são inflamatórias, elas em si ali não são inflamatórias, mas em contato com o meio externo, em contato com os agentes, né, micro-organismos, possa iniciar o processo inflamatório, tá? Tem aqui, ó, isso aqui é um pequeno videozinho que eu vou colocar para vocês, que eu acho muito interessante de vocês verem, porque às vezes na hora que a gente apresenta, o aluno não tem a dimensão do que eventualmente isso daí pode promover. Inclusive, gente, não sei se vocês já ouviram falar, eles falam que o indivíduo fica com a pele tipo borboleta, tá? De tão delicada que fica a pele do indivíduo. Além de ser completamente difícil, né, de conviver em função dessas feridas, há também, com o tempo, possa promover danos, né, lesões mesmo mais profundas, realmente prejudicar muito o desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu vou colocar para vocês um videozinho para vocês terem a dimensão do tanto que essa herança genética, né, que é autossômica, ela é dominante. Ela é rara, porque embora ela seja dominante e possa ser encontrada em todas as gerações do eixo familiar,
ao mesmo tempo, essa alteração do cromossomo X, quando a gente avalia a população, ela não é uma alteração que é observada em grande quantidade, tá? Porque se ela apresentar, ela é dominante. Então, olhem só, vou colocar aqui para vocês, porque aí a gente tem a dimensão, né, do que promove, do que isso em si significa ali na vida do indivíduo, tá bom? Então, deixa eu só ver uma coisa, deixa eu ver se esse próximo, não, aí esse é um outro. Vou colocar aqui para vocês. Preciso de colocar o áudio, tá? Aqui, ó, incluir o áudio, o som. Prestem atenção aqui, deixa eu ver, então... Eu sou a Cláudia Portela, presidente da AMPAPEB e portadora de epidermólise bolhosa. A epidermólise bolhosa é uma doença que o organismo não fabrica o colágeno. Por isso, a nossa pele é considerada uma pele solta, causam as bolhas em todo o organismo, não só externo, como aqui, ou também interno também, que é muito prejudicial. Por isso, a gente precisa de vários especialistas na doença para a gente ter uma qualidade de vida melhor. A epidermólise bolhosa é uma doença genética, rara e incurável. O tratamento é muito caro, então nós não temos condições, as famílias não têm condições de manter um paciente com esses curativos, porque são curativos importados que não agride a pele, não cola na pele e agride. Por isso, assim, nós temos processos judiciais que nós ganhamos, mas o Estado não está cumprindo em nos fornecer esses medicamentos. E não só os curativos, mas tem também a alimentação, que tem que ser muito rica de todas as proteínas, vitaminas que nós perdemos na pele com essas lesões. Essas lesões que dão na pele, elas dão um atrofiamento, né, dos membros, e quem tem mais lesões prejudica muito mais a qualidade de vida no dia a dia das pessoas, né? Então é muito difícil o paciente se socializar com a sociedade, né? Então a AMPAPEB veio para isso, para mostrar que nós temos várias pessoas do mesmo tipo, com a mesma doença, e que podemos ter uma qualidade de vida bem melhor. Queremos agradecer ao Grupo Golfinhos da formação em Gente, eu acho até, né, que ela faz um depoimento, né? É um depoimento de uma pessoa que apresenta a epidermólise bulhosa, né? Que apresenta, inclusive, vocês percebem, né? Ela demonstra ali alterações corporais, né? Em função da epidermólise bulhosa. Mas eu achei importante, não só pelo depoimento, porque tudo nessa vida é importante a gente ter uma dimensão e ver sob o ponto de vista também ali do paciente, né? Dele ter oportunidade de falar, porque quando a gente simplesmente observa as imagens, às vezes a gente não tem a dimensão do que é aquela alteração, né? A gente trata simplesmente como um aspecto teórico dentro de uma disciplina e pronto, acabou, né? É que a gente dá humanidade a esses distúrbios. E também as imagens que se passam nesse vídeo, né? Vocês viram, apareceram ali vários outros indivíduos com a epidermólise bulhosa. Eu acho que dá a dimensão, né, a todos nós o que é essa alteração. Ela possa promover, né, como ela até mesmo mencionou, possa promover lesão, né, atrofia nas articulações, prejuízo, mesmo porque a pessoa fica susceptível a infecções secundárias. E um detalhe muito importante que ela cita, e que normalmente, né, em termos de imagem, a gente não tem essa dimensão, é que a epiderme, né, o tecido epitelial de revestimento, não é só a nossa pele externa.
ele também está presente dentro do nosso organismo, né? Por exemplo, se a gente imaginar vaso sanguíneo, revestindo o vaso sanguíneo, tem ali a epiderme, tem derme. Então, esse ambiente, esse epitélio em si, essa presença, né, de tecido distribuído pela nossa estrutura corporal e que também fica comprometido. Então, por isso que às vezes também dá aquela sensação dolorosa, incômodos de regiões internas também, tá bom? Então, aqui, pra gente ter essa dimensão do tanto, né, que essas crianças, que esses indivíduos sofrem com um distúrbio genético como esse. Bom, então aqui foi o videozinho. Vou apresentar a vocês aqui fibromatose gengival. Nessa não tem videozinho não, tá? Na verdade eu até procurei ali, mas se mistura muito com outras coisas. Eu vou apresentar a vocês, dá para vocês terem a dimensão através das imagens, o tanto que a fibromatose gengival ela não compromete o desenvolvimento, né, do indivíduo. Por quê? Ela, né, todas essas que estou apresentando são doenças autossômicas dominantes. E ela ocorre uma alteração do cromossomo 2, tá? E ele promove o crescimento da gengiva. Então, todo esse tecido aqui, ó, deixa eu pôr o meu pointer bonitinho, para dar contraste. Olhem só, todo o tecido, né, gengival, ele promove uma hiperplasia, né, um aumento do volume desse tecido. E ele vai se projetando para as estruturas dentárias. Essa imagem ainda está relativamente, né, boa. Observem aqui vocês essas outras imagens, o tanto, né, que já comprometeu a própria dentição, dá pra gente ter essa percepção, né? A gengiva, ela se projeta, tá? E a partir do momento que ela tem essa projeção, ela vai causar prejuízo, logicamente, à estrutura dentária, à arcada dentária, vai inclusive ter perda de dentes, tá? Esse indivíduo apresenta essa. E seja bem-vindo, Pedro. Então, o indivíduo ele apresenta essa alteração e aí eu chamo a atenção de vocês que esse distúrbio ele não é apenas uma alteração estética, né? Ele compromete o funcionamento orgânico. Afinal de contas, para o ato alimentar é fundamental, né? Na hora que a gente estuda o sistema digestório, a gente sabe o tão importante que é ali a mastigação, que é quando a gente está preparando o alimento, possibilitando com que ele entre em contato com a saliva, a ação química inicia-se na cavidade oral. E muito com a ação dos dentes, que vai ajudar a triturar e a amassar, né, o alimento, para que ele possa ser realmente deglutido e completado o processo ali do sistema digestório. A partir do momento que a gente percebe essa alteração, dá para a gente ver que além do comprometimento estético, que também é muito importante, que as pessoas, né, o sentir-se bem, estar saudável, o perfeito bem-estar físico, social e mental, né? Então, a partir do momento que ele interfere nesse aspecto, na autoestima do indivíduo, logicamente que ele também compromete a saúde, mas ele tem um comprometimento direto também em função desse aspecto de realmente prejudicar o trato digestório, né? Na execução de algo que é tão importante, já é inicial, uma das primeiras ações, né? Que nós temos o trato digestório, que inicia-se pela cavidade oral e que ela vai ser comprometida a médio e longo prazo, né? Como eu falei com vocês, aqui no caso não tem um videozinho para ilustrar, mas acho que dá para a gente ter a dimensão do que realmente isso daqui possa representar para a vida das pessoas, né? Vou apresentar agora, na verdade, a vocês, uma outra alteração, tá? Aqui, dentro dessa autossômica dominante, que é a doença de Huntington. E que vocês vão ver, cada um fala de um jeito, aí acabei tanto prestando atenção no
uma maneira como eles falam, que a gente até enrola a língua. Olha só, também conhecida como o DHG, tá? Alguns até mencionam isso. O que ela é? Essa doença é uma doença neurodegenerativa, tá? Ou seja, ela vai afetar o sistema nervoso do indivíduo. Bem, ela ocorre normalmente a partir dos 30 anos de idade, quando ela começa a ter suas primeiras manifestações clínicas. Por ser neurodegenerativa, o indivíduo vai tendo prejuízos ao seu desenvolvimento do sistema nervoso e, consequentemente, um impacto no seu dia a dia, né? Afinal de contas, o sistema nervoso comanda todo o restante, né? Quer seja do aspecto funcional, fisiológico, quer seja da nossa interação com o meio, a parte motora. Então, essa alteração, né, que ocorre alteração no cromossomo 4, ela realmente gera uma incapacitação e acaba realmente restringindo muito o período de vida do indivíduo. Então, olhem só aqui, dá para a imagem, eu acho que já dá para vocês perceberem, né, que eu teria um corte de um cérebro saudável, sistema nervoso central, né? Aqui aquela região da massa branca, massa cinzenta, né? Enfim. O fato é que, de uma maneira bastante básica, só na observação da imagem, dá para vocês perceberem que essa alteração no cromossomo 4, ela promove prejuízo às células nervosas. De tal forma, compromete-se tanto que chega-se, né, literalmente a verificar áreas de prejuízo tecidual. Então, logicamente, as consequências serão vastas e cada vez maiores em função dessa agressão que ocorre ao sistema nervoso, tá bom? Vocês vão ver, as pessoas ficam com movimentos involuntários, elas vão perdendo a sua capacidade de realizar atividades básicas do dia a dia e que são tão importantes para nós em termos de comunicação com o meio, realizar as nossas atividades, né? Coisas que nos dão autonomia. Então, essas pessoas, elas ficam debilitadas a esse ponto, tá bom? Aqui, eu vou colocar para vocês esse videozinho também, colocando e inclusive mostrando para vocês, né? São pacientes que estão com esse distúrbio, aí dá para a gente perceber o tanto que não é comprometedor e eventualmente até nos chamar a atenção, né? É muito importante também, gente, porque logicamente aqui nenhum de nós, enquanto profissionais, daremos diagnóstico, mas é muito importante que a gente tenha sensibilidade de, às vezes, perceber pequenas alterações no indivíduo, quer seja no paciente, quer seja, às vezes, no parente, né? Então, às vezes, a gente possa, às vezes, perceber, ter a sensibilidade de alguma percepção de alguma pequena alteraçãozinha, verificar que às vezes a pessoa não está tão responsiva da forma que a gente imaginava, esperava para ela, e às vezes direcionar, pedir, dar um jeitinho, de repente chamar a atenção para procurar um médico, né, para ter uma avaliação. Então isso também é muito importante, né? E aqui eu vou colocar para vocês, são dois, tá? Na verdade são dois pequenos videozinhos que mostram bem essa situação. Deixa aqui admitir, Jaqueline, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui. Agora são dois pequenos vídeos, tá? Eu vou aproveitar, já vou mostrar os dois para vocês. E a gente aproveita aqui, incluir o som. Aqui. A doença de Huntington é uma mutação genética rara e neurodegenerativa que faz com que as células do sistema nervoso sejam lentamente destruídas. A enfermidade recebe o nome de seu descobridor, George Huntington, e também é conhecida pelo nome de Coreia de Huntington por seu principal sintoma, movimentos involuntários e espasmos irregulares. Em geral,
A doença costuma começar a se desenvolver apresentando os primeiros sintomas entre os 30 e 50 anos, mas já existem relatos do desenvolvimento em pessoas mais jovens. Cerca de 8% dos casos registrados surgiram em pacientes com menos de 20 anos. Sendo uma enfermidade genética, ela acontece quando um gene do cromossomo 4, conhecido como huntingtina, que produz uma proteína homônima, sofre uma mutação e começa a produzi-la de maneira diferente. O acúmulo dessa produzida mal formada é que causa a destruição dos neurônios e a degeneração do cérebro. Os primeiros sintomas costumam ser o comprometimento motor, gerando espasmos involuntários. Os movimentos voluntários também são afetados e se tornam cada vez mais lentos. A perda de visão periférica e de memória, bem como problema na fala, transtornos psiquiátricos e respostas emocionais inapropriadas também são sintomas da doença. O diagnóstico, que pode ser feito em qualquer idade, já que é feito por meio de um teste genético que detecta o gene mutante. Infelizmente, a doença de Huntington não tem cura e é fatal, mas medicamentos para controlar os problemas psiquiátricos, fisioterapia e o acompanhamento psicológico são medidas paliativas que podem melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora deixa eu colocar esse daqui, vocês vão ver. Esse daqui é uma senhora, né? É importante, às vezes eles compartilham muito disso, né? Justamente porque tem um grupo muito grande de indivíduos, igual aqui fala, né? Aqui no Brasil nós temos cerca de 16 mil pessoas que são diagnosticadas com essa síndrome, tá? Deixa eu só ver se eu compartilhei o som. Então é importante que eles trabalham muito no sentido de sensibilizar as famílias, né? E acolher também as famílias, porque não é fácil, né? Uma doença neurodegenerativa, ela realmente precisa de ter o acolhimento não só ao paciente, mas também a toda a família, que muitas pessoas não sabem como lidar, né, com aquele diagnóstico, com a evolução do quadro, o parente, né, muitas das vezes o parente próximo ali, o pai, a mãe, o esposo, enfim, ele precisa de uma atenção e às vezes tem até alterações. No caso específico, por comprometer o sistema nervoso, esses indivíduos também ficam muito alteração do próprio humor, né? Eles começam a ter diferença em relação ao que eles eram anteriormente. Às vezes até o trato ali com a família, né? Que era afável, enfim, de repente começa a mudar. Isso é chamativo para a família, lógico, de repente você tem ali um parente próximo que sempre foi muito, né, muito carinhoso, enfim, e agora está com alteração e mais agressivo. Então é muito importante ter essa participação. Por isso que nós, profissionais, né, da área biológica e saúde, que de alguma forma, vários de nós, mesmo nós da biologia, vários de nós vamos trabalhar nesse âmbito, né, relacionado à saúde. Então, essa sensibilidade, esse cuidado e essa visão, né, humana, verificar a nossa disciplina e o tanto que ela impacta ali na vida do próximo e poder acolher e instruir, isso muitas das vezes faz uma diferença enorme, né? Isso que faz o profissional ser diferenciado. Então, olhem só, aqui vamos trabalhar justamente com essas sintomatologias que eu mencionei para vocês. A doença de Huntington é um mal genético e degenerativo que tem mais de 16 mil pacientes aqui no Brasil. Apesar disso, é uma doença pouco conhecida e ainda não tem tratamento específico. A Associação Brasil Huntington ajuda pacientes e familiares na busca por assistência e qualidade de vida. Célia tem 72 anos e convive com a doença de Huntington há 9. O diagnóstico foi feito logo no primeiro sintoma, movimentos involuntários. Francisco é casado com Célia há mais de 50 anos. Ele cuida da esposa com a ajuda de uma empregada doméstica. É uma doença que, se você tiver cuidado, como ela está tendo, e não deixar emagrecer, ainda comentei com a Nalva hoje. A Célia vai longe. Ela vai longe. Ela vai passar dos 70, 72, 74, 75, 77 e assim por diante.
Já Maria Hilda tem 62 anos. Ela tem a doença há 5 anos, mas o diagnóstico foi tardio. A filha Eliana se angustia por não saber como cuidar da mãe. Ela engasgou a primeira vez, eu entrei em pânico. Eu não sabia que as amígdalas dela estavam fechando. Eu não tinha noção de como essa doença ela ia se agravar, como ela ia se afetar. A doença de Huntington é rara e atinge cerca de 16 mil brasileiros. Não tem tratamento específico nem cura e é hereditária. Atualmente, ansiolíticos e remédios neurológicos amenizam os sintomas. Eles aparecem de forma lenta e progressiva, espasmos musculares, falhas de memória, mudanças de personalidade e dificuldade para engolir e falar. Há 20 anos, uma associação que reúne familiares, amigos e pacientes que têm a doença de Huntington busca facilitar o diagnóstico da doença e também tornar acessível o tratamento multidisciplinar a todos. Para isso, é preciso mudar as políticas públicas que existem em relação à doença. Vai criar ambulatórios de especialidade para doenças raras, aí entra, né? As equipes multidisciplinares vai ser atendida, o aconselhamento genético vai existir, testes moleculares vão existir com maior facilidade, né? Então isso vai facilitar a vida das pessoas. Em nota, o Ministério da Saúde disse que... Bem, e aí eu chamo a atenção, aqui é porque eu estou pegando conteúdo. E essas questões mesmo de atenção, isso daí já tem até, foi de 2017. Então aí a gente não necessariamente estará falando do que realmente acontece. Mas vamos nos ater às manifestações clínicas, que pra gente é o nosso grande foco aqui, né? Então o que eu chamo a atenção de vocês, gente, é justamente aí, né? Percebam vocês ali nas demonstrações ali no caso, né, dessas duas senhoras, percebam vocês de fato há, né, muitas das vezes esse prejuízo e que também possa ser perceptível com a diminuição do peso, mesmo porque para deglutir nós precisamos ali da ação, né? Todo o mecanismo do trato digestório tem uma ação do sistema nervoso. Tá? E que, por que tem? Né? Porque tem ação muscular. A ação muscular ela é dependente dessa ação do sistema nervoso. Então a pessoa vai criando-se essa dificuldade de ação de vários sistemas do organismo, né? E além, logicamente, de muitas das vezes precisar de ajuda de uma outra pessoa para execução básica, já que seus movimentos são imprecisos e involuntários. Às vezes ela chega a um ponto a não conseguir mais realizar coisas básicas, né? Ou até mesmo alimentação, ou movimentos precisos, né? Às vezes ela possa querer fazer alguma coisa, possa ser até mesmo perigoso, né? Por falta daquela precisão. Então é algo que precisa muito ser observado, tá bom? E aí, se vocês perceberem, no finalzinho, aquela senhora, né, falando da associação e falando justamente dessa perspectiva, da importância que é sensibilizar a comunidade em função de que pessoas que venham ter esses distúrbios, como no caso da Huntington, elas precisam de uma atenção multidisciplinar, né? Ela precisa ali do médico, ela precisa de um nutricionista, ela precisa de um fisioterapeuta, né? Entramos nós da biologia, podendo ali conferir, né, o aconselhamento genético. Então, eu quero e eu realmente eu vou trabalhar com vocês muito ao longo dessa noite, tentando pontuar a vivência da nossa disciplina sobre essas duas profissões, para vocês perceberem que existe um nicho, uma necessidade de atuação dessas duas profissões diante, né, desse cenário da genética. E, logicamente, esse aconselhamento genético, ele é importante dentro de um eixo familiar, né? Não no caso, por exemplo, a pessoa já tem um diagnóstico, ele possa ali para consolidar, nos exames genéticos eles consolidam o diagnóstico, mas se a gente puder imaginar que aí esses pacientes, eles têm filhos, né? Então, esses filhos são jovens, de repente em idade reprodutiva, que têm vontade e desejo aí, né, de reprodução.
Então aí vale o aconselhamento genético, porque é uma doença que às vezes já é detectada, já é encontrada no eixo familiar e que possa ser, num aconselhamento genético, poder prever ali a possibilidade, né, desses jovens poderem transmitir a doença para os seus filhos. Então isso é importante, né, fazer aquele link do que nós falamos semana passada também. Semana passada nós falamos do aconselhamento genético, né? Então, nesses casos, se você imaginar os filhos, né, desses pacientes, muitas das vezes eles possam vir a ter o desejo de fazer o aconselhamento genético para verificar essa possibilidade, né, de poder transmitir essa característica para os seus filhos, tá bom? Gente, vocês estão caladinhos? Estão entendendo? Querem falar, fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade, viu? Participar, perguntar, enfim. Podem ficar à vontade. Luciane, boa noite. Oi, boa noite, Giovan? Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Giovan. Boa noite. Ô, Luciane, pelo que eu entendi aí, essa doença ela afeta muito, você mesmo já explicou, muito o sistema nervoso e também tem muita perda do sistema, quer dizer, perda da coordenação motora. Pode levar à disfunção muscular também? Posso levar o quê, perdão? A disfunção muscular. Sim, por quê? Olha, vamos fazer esse paralelo. Olha o que nós temos. Nosso sistema nervoso, ele coordena o nosso corpo, né? Tanto o aspecto fisiológico quanto aquilo que a gente deseja realizar. Por exemplo, pegando a sua pergunta, essa parte muscular? Sim. Porque eu tenho a ação muscular em situações involuntárias, por exemplo, na hora que eu alimento e o meu alimento, né, vai sofrer ação ali, vai passar pelo estômago, intestino, vai ser trabalhado muscularmente, essa ação é muscular, é tecido liso e é involuntário. Por quê? Porque, na verdade, a gente não para pensar e falar, agora eu quero que o meu estômago realize os movimentos peristálticos. Isso a gente não faz, mas a gente quer porque a gente quer um bom sistema funcional. Agora, por exemplo, eu quero levantar a mão e mostrar para vocês essa caneta. Nem sei se dá para ver. Eu quis, foi uma ação, foi um movimento que eu realizei movimentos musculares para isso, e foi um ato voluntário. Eu, inclusive, pensei no que fazer, né? Então, a partir do momento que eu tenho um comprometimento do sistema nervoso, Giovan, eu tenho um comprometimento do sistema muscular como um todo. Porque ele não vai mais, nem mais acatar, né, com precisão a minha vontade. Por exemplo, possa ser que esses pacientes consigam sim levantar essa caneta, mas eles teriam mais dificuldade, mais lentidão e eventualmente levantam e possam até perdê-la, né? E isso, com o passar do tempo, só vai sendo mais comprometedor. Eu não sei se vocês repararam, aquela senhora, ela teve uma hora que ela se levantou, se ajeitou na cadeira e de repente, no instantinho, ela já estava meio que caída sobre a cadeira, né? Por quê? Dificuldade, muitas das vezes, de se manter, de manter-se numa posição, de ter movimentos precisos. Então, essa interferência, sim, Giovan, e tem muito, ao longo aqui da noite, né, que eu vou apresentar para vocês essas heranças, tem vários distúrbios que promovem a alteração nos movimentos musculares, tá? Na ação da musculatura. Muito. E uma coisa também importante, porque na hora que a gente fala, né, da importância de se ter um diagnóstico, tá, o mais precoce possível de todas as doenças, e também de poder ter um acompanhamento, né, e multidisciplinar. Por quê? Porque aí você fala assim, Luciane, mas nesses vídeos eles sempre falam que não tem cura. Cura não tem, mas isso não significa que eu não possa melhorar a qualidade de vida do paciente. Uma vez sendo o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico ele é fundamental, porque ele vai
permear ali o que vai conferir aquele paciente em termos de tratamento. Então, mesmo que não tenha cura, dar a ele ou retardar ao máximo a perda desses movimentos, dar a ele mais autonomia, ajudá-lo, isso é fundamental para todos os distúrbios aqui apresentados. Por mais que, inclusive, né, igual vocês vão ver, na Tay-Sachs, é uma alteração que também acontece muito a nível muscular e fisiológico dos indivíduos, a expectativa de vida, inclusive, é muito pequena para essas crianças. Que seja, mas que o tanto de vida que essas crianças tiverem oportunidade, que elas venham ter com o máximo de qualidade possível, né? É dar um conforto, é dar uma dignidade para esses pacientes. Isso é muito importante. Entra aqui todos nós, né? Ajudando ali no diagnóstico, a nível laboratorial, os testes genéticos, ajudando ali, né? Vocês na atenção fisioterapêutica, que é fundamental, né? Esse acolhimento a todos esses pacientes. E, logicamente, quando você dá o acolhimento ao paciente, indiretamente você está acolhendo a família também, né? Porque a família está percebendo que a pessoa está sendo assistida, dá uma melhora da qualidade de vida da pessoa, né? Às vezes diminui um pouquinho ali aquela dependência, né? Ou vai prolongar um pouquinho. Então, isso é muito importante, né? Deveríamos, de uma maneira geral, no que a gente fala ali em termos de atenção, né? A todas as pessoas terem, de fato, a oportunidade do diagnóstico e desse tratamento irrestrito, né? Multidisciplinar, com realmente atenção muito ampla. Tá? Pode falar? Eu achei que as complicações dela é bem parecida com o Parkinson. Dependendo da evolução. No Parkinson também há alterações involuntárias, né? Tem sim, são situações distintas, porque Parkinson tem ali uma alteração, dopamina, mas é uma alteração que ocorre no sistema nervoso. A semelhança ali, Gilvan, é porque quando se tem uma alteração no sistema nervoso, mesmo que seja por diferentes motivos, né? Porque aí no caso específico, são motivos diferentes. Aqui é uma herança genética, ali no Parkinson, uma alteração que possa acontecer nos indivíduos, ainda, né? Em esclarecimento do que realmente possa levar esse indivíduo à diminuição da dopamina, enfim. O fato é que o sinal, né, a manifestação clínica, ela é muito semelhante. Muito provavelmente, Gilvan, esses indivíduos, quando eles começam a esses pequenos sinais, passa pela cabeça ali do médico ser também, né? Aí é que entram os exames. Tem pessoas que custam até um diagnóstico preciso, né? Justamente por causa disso. E no caso específico aqui da Huntington, ele tem que fazer um teste genético, tem que se verificar a possibilidade de uma alteração cromossomal, né? Então, mas sim, você tem razão. Os sinais, as manifestações clínicas, algumas realmente elas são, possam causar uma certa semelhança. Tá certo, então. Obrigado, viu? De nada, Gilvan. Pode participar e perguntar, tá? Isso é Professora. Diga. É o Adilson. Adilson, tá joia? Tô joia. Aqui, eu não sei se tá aparecendo meu nome aí, eu acho que é porque teve uma atualização lá no AVA, porque tava tudo em inglês lá, algumas coisas, Adilson, eu comentei com a Thaís. Sim, o seu está desde o início. Você, inclusive, foi o primeiro a entrar na sala hoje. Ah, não, então ótimo. Pode ficar porque eu fiquei com medo de não aparecer. Adilson? Beleza. Aqui, está professora, assim. uma dúvida, eu não sei se tem alguma coisa a ver, a esclerose lateral amiotrófica, se assemelha a essa doença aí também aí, ou não tem nada a ver? Não, aqui não tem alterações motoras, né? Porque quando a gente fala alterações motoras, a gente, às vezes, muitas correlações, né? Mas aí ela é distinta, tá bom? Ah, obrigado. De nada.
Mas é isso mesmo, gente, porque às vezes a gente pega e é por isso, por esses questionamentos que vocês estão fazendo, é que às vezes é tão difícil ter um diagnóstico. Às vezes o paciente, isso dá até também uma outra angústia, né, ao paciente e aos seus familiares, porque como as manifestações clínicas existem às vezes alguns eixos em comum, né, percebe-se e levanta-se a possibilidade, às vezes, de várias pequenas alterações, mas às vezes nunca consegue fechar ou tem a dificuldade de fechar o diagnóstico, tá? E aqui eu já mostrei para vocês, né? Agora eu vou mostrar para vocês características, né? Que são heranças autossômicas, ou seja, ocorre com a alteração nos cromossomos, aqueles 22 pares cromossomais, né? Ou seja, são cromossomos autossômicos. Diga, pode falar? Boa noite, professora. Boa noite, quem tá falando? A Jaqueline. Ei, Jaqueline, tudo jóia? Pode jóia. Jaqueline? Professora, eu queria saber se aí no caso, para poder ter um diagnóstico mais preciso, então é necessário pedir um exame para poder ter o teste do cromossomo, é isso? Sim, aqui nos casos, né, você não faz isso necessariamente com, às vezes, tanta facilidade, né, não tem a necessidade, a não ser que, eventualmente, naquele eixo familiar, já existe uma possibilidade, você às vezes quer verificar se você é portadora de uma alteração cromossomal. Mas, no caso, né, para fechar diagnóstico, eles realizam testes genéticos para verificar se tem alguma alteração no cromossomal. Então, aí nesse caso, primeiro, é a gente que pede essa solicitação desse exame ou o primeiro médico faz essa solicitação? Não, Jaqueline. A questão é o seguinte, é justamente daí que às vezes tem os problemas, as dificuldades, né? Porque esse é um tipo de exame que não se faz rotineiramente, né? Sim. Até diante das perguntas dos rapazes aí, né? Às vezes existem várias outras doenças que eventualmente passam primeiramente pela mente, por exemplo, do profissional, do médico que está ali avaliando o paciente. E o que normalmente acontece? São pequenas variações, pequenas percepções que vão acontecendo, às vezes eu também posso perceber, um parente meu, pequenas alterações, e assim, ó, vamos no médico, né? Aí a gente chega lá, a gente conversa, a gente fala. Existem vários outros exames que tendem a vir primeiramente, né? Porque vai permear algumas doenças que sejam mais frequentes na nossa população. A não ser que, porventura, você fale o seguinte, olha, o meu pai, minha mãe tem essa manifestação clínica, eu tenho um tio que já foi diagnosticado com determinada distúrbio genético. Aí, possa ser que ele já vá direcionar de uma maneira mais direta. Mas fora isso, passa por outros exames, faz uma observação aí no caso cerebral, verifica a dopamina, enfim, faz uma série de outros exames correlacionados a outras questões e eles vão diminuindo, vão tirando hipóteses, tá? Mas isso, e mesmo porque, gente, na hora que a gente fala dessas sintomatologias, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Na hora que a gente vê essas pacientes, elas estão já no quadro mais adiantado, elas já tiveram um diagnóstico anterior, né? Para chegar a uma situação dessa, ela chega, porque não tem cura, mas ela é mais lenta, né? São situações, ela é neurodegenerativa progressiva, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, por isso que de início ventila-se outras possibilidades, outros exames que sejam mais fáceis, mais rotineiros de ser realizados, e só depois, a não ser que realmente já exista uma perspectiva, um conhecimento de que naquele ambiente familiar, né, exista
já tem ocorrência de uma doença genética e possa direcionar, mas fora isso é mais difícil, tá, Jaqueline? Ah, tá. Então, no caso, se a pessoa não tiver na família essa alteração genética vindo lá de trás, ou se eles tivessem desconhecimento, aí, nesse caso, é necessário a gente não pode fazer o diagnóstico. A gente tem que... Não, você está falando você como fisioterapeuta, né? Isso. Não. Você possa encaminhar, você possa orientar, né, a procurar um médico, mas você você dar o diagnóstico, não. E quando cheguei esse paciente para poder exigindo que o fisioterapeuta faça uma avaliação para ver se um exercício, uma fisioterapia tem resultado para poder a pessoa recuperar aqueles movimentos, aí nesse instante o fisioterapeuta chega e fala que é necessário os exames? Sim, aí nesse caso, Jaqueline, se por exemplo chegasse uma paciente dessa, sem ter passado por um médico, você deveria também aconselhá-lo, né, aconselhar ao paciente, ao próprio pessoa, né, que esteja ali acompanhando esse paciente, para uma avaliação, até mesmo porque, para você, como fisioterapeuta, trabalhar de uma maneira adequada, é fundamental que você tenha um diagnóstico assertivo, né? Literalmente, saber que aquele indivíduo é portador de determinada doença, para que você possa trabalhar da melhor maneira possível com ele. Entendi. Então eu vou ter, o médico vai passar esse diagnóstico e a partir daí que eu vou realizar o trabalho. Sim. São equipes multidisciplinares. Por isso que a gente fala muito dessa multidisciplinaridade. Porque cada profissão ali, ela tem um limite de atuação. E vocês são fundamentais, muito importantes. E vão trabalhar de acordo. Mas normalmente, viu, Jaqueline, as pessoas, elas tendem a procurar primeiro o médico para saber o que é. Mesmo porque o prejuízo não vai ficar só motor. A pessoa começa a ter, né, igual a gente comentou, tem prejuízos também ali no dia a dia, tem uma questão neurológica que também é sentida e é percebida por isso, né? Então, não é só uma parte motora que tem que ser trabalhada, é toda uma questão também neurológica, tá bom? Tá bom, entendi, professora, muito obrigada. De nada, isso mesmo, né? E aqui eu vou colocar para vocês, eu apresentei a vocês as autossômicas dominantes e agora a recessiva, que é aquela que precisa de aparecer em homozigose para que o indivíduo de fato tenha a doença, né? Tenha a manifestação. Se ele simplesmente tiver o gene alterado, ele simplesmente vai ser o portador, tá bom? Então vejamos aqui. Ela é autossômica, o que fez as demais serem autossômicas é a mesma, né? Quando a gente observa a autossomia, tem a ver de poder acontecer com machos e fêmeas, né? Machos poderem dar origem, né, a filhos também afetados. Então, são situações que isso faz com que ela seja autossômica. Agora, o fato dela ser... E uma característica que também nós vamos perceber, que é muito comum nessas autossômicas recessivas, de que muitas das vezes os progenitores, né, os pais, às vezes têm alguma consanguinidade. Por quê? Por essa obrigação aqui, ó, de ter que aparecer em homozigose, né? Então aqui, inclusive, se vocês observarem nesse heredograma, o autor colocou pra gente que eles são consanguíneos, tá? Porque apareceram esses dois tracinhos aqui, tá bom? Então, não significa que é obrigação ser consanguíneo, não. Mas a consanguinidade, ela confere, né, uma maior facilidade se naquela família tiver um genezinho defeituoso, que ele se manifeste em dose dupla, né? Porque aqui esse indivíduo, ele tem tanto uma mãe quanto um pai
que apresentam o gene alterado. Então, ele tem a possibilidade de aparecer em dose dupla com ele. E a gente fala, né, que ela é recessiva. Aqui eu estou falando dos dois. E ela é recessiva porque, reparem aqui nesse heredograma, que ele não aparece em todas as gerações. Se a gente observar, eu tenho aqui a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Ele apareceu na segunda e na quarta. É o que a gente fala, ele dá saltos de gerações. Então, são aqueles distúrbios que normalmente aconteceu com os nossos avós. Nos nossos avós, eu tenho, né, algum avô ou avó afetado, e que aí os seus netos, porventura, eles podem apresentar aquela alteração também, tá bom? E como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar aqui também com 4 distúrbios autossômicos recessivos, que são fenilcetonúria. Esse daqui provavelmente vocês já ouviram falar, inclusive o teste é o teste do pezinho, tá? Fibrose cística, Tay-Sachs e o raquitismo dependente de vitamina D, tá bom? Olhem aqui, eu apresento a vocês, na fenilcetonúria nós temos exatamente o que nós comentamos anteriormente. Um pai e uma mãe que precisam de ter esse genezinho aqui no heredograma, em vermelho, é o gene para fenilcetonúria, tá? Que é essa alteração. Então, tanto o pai quanto a mãe são portadores. Embora eles sejam saudáveis, eles são portadores. E, porventura, dentro desse casal, eles têm 25% de chance de ter filhos. Por que 25%? 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. Esse daqui, ele tem 25% de chance de aparecer em dose dupla com o gene de fenilcetonúria. Então, essa criança apresenta fenilcetonúria, tá? Aqui, o que é essa doença? Né? É uma alteração metabólica, interfere no metabolismo, no funcionamento orgânico do indivíduo. Isso possa ser prejudicial ao desenvolvimento intelectual do indivíduo, ao desenvolvimento corporal. Então, como ele é uma alteração no metabolismo, ele possa interferir muito no desenvolvimento dessa criança, tá? A incidência, para a gente ter uma noção, 1 a cada 11 mil nascidos vivos aqui no Brasil. E a alteração é a alteração no cromossomo 12. A imagem está aqui com o teste do pezinho, inclusive eu tenho um videozinho, vou mostrar para vocês entenderem isso. Ela corresponde a uma das doenças, né? Fenilcetonúria e a fibrose cística são doenças que são pesquisadas pelo teste ali do pezinho, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, aquele prejuízo, né? No sistema de desenvolvimento, no processo de desenvolvimento desse indivíduo. É importante que se faça o teste mais precoce possível, porque eu vou cuidar, eu vou evitar com que esses prejuízos ocorram, né? Afinal de contas, o indivíduo já pode nascer com a fenilcetonúria, já pode, e se isso, né, não for identificado, e se isso não for tratado, na verdade, essa criança é muito susceptível a ter convulsão, a ter prejuízo do sistema nervoso, né? Então, aqui, ó, crescimento atrofiado. Esse indivíduo vai apresentar alterações no desenvolvimento e cerebral também, que são, inclusive, prejuízos irreversíveis. E se a gente está falando aqui de um bebê, imagina o impacto disso, né, ao longo de toda a vida dessa criança, tá bom? Então, é muito importante, como eu falei com vocês, o teste do pezinho, né? A gente já, tenho certeza que vocês já ouviram falar, e de falar disso de uma maneira direta com todas as mães, né? Que, por incrível que pareça, existem ainda mães, embora seja obrigatório, né? Mas existem mães que, às vezes, precisam de levar a criança ao posto e não levam, tá? Para realização, porque nem sempre possa ser realizado, às vezes até esse teste, no próprio ambiente da maternidade, mas nem sempre, na maioria das vezes não, a gente que tem que levar ou no posto de saúde, que é inclusive gratuito, ou em alguma clínica, né,
mas aí precisa da mãe ter a consciência da importância, né, da ocorrência desse teste. E aqui, vou apresentar para vocês, deixa eu ver, são dois, não, é um videozinho só. Vou apresentar para vocês esse vídeo, que ele inclusive fala, né, apresenta aqui o impacto para as crianças e fala um pouquinho do exame, tá? Olhem só um minutinho, por favor. Ele é curtinho, não precisam se preocupar. Eu sei que estou atenta aqui com o horário, né, do intervalo. Não precisam se preocupar, não, tá bom? Deixa eu só ver aqui, ativar o mudo, que eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Aí, incluir o som, vocês vão ver, é interessante esse vídeo. O teste do pezinho é um dos exames que seu filho vai fazer nas primeiras 48 horas de vida. Ele é obrigatório no Brasil desde 1990 e pode ser feito ou na maternidade ou em posto de saúde credenciado. Mas você sabe por que ele é tão importante? Porque é possível detectar precocemente algumas doenças que ao nascimento não tem nenhuma manifestação clínica. Então a gente detectando isso precocemente pode programar um tratamento antes que os sintomas se iniciem. E quais são as opções do teste? Existe o gratuito e o ampliado? Existe o gratuito, que compreende 5 exames, que por lei é obrigatório todos os hospitais fazerem. E existem várias opções de exames mais ampliados, que você, com esses exames, você consegue alcançar mais patologias. E você detectar também outras doenças menos comuns, mas não menos importantes. E esse teste que é gratuito, quais doenças ele engloba? É o hipotiroidismo, fenilcetonúria, é feito eletroforese de hemoglobina também. Por que é importante o bebê ser amamentado antes de fazer o teste? Porque algumas patologias dependem da ingestão de leite para o exame poder dar positivo ou não. E quando vocês aqui no hospital recebem um resultado positivo para alguma doença, pedem para refazer o exame? Como vocês entram em contato com a mãe para explicar a situação? Aqui no hospital, como é feito pela PAI, a própria PAI entra em contato e solicita a repetição do exame. Na verdade, esse exame é uma triagem. Se esse exame der alterado, vão ser exames mais específicos, mais direcionados para determinada patologia. Tem muita mãe que fala, mas é o teste do pezinho, mas o meu filho fizeram um furinho no braço. Na verdade é uma amostra de sangue, que pode ser colhida em qualquer lugar. Por facilidade, né, se colhe no pezinho, mas não que tenha obrigatoriamente ser colhido no pezinho. Depois que é feita a coleta de sangue, os exames são encaminhados para um laboratório. E o laboratório aqui da PAI recebe 50% dos testes do pezinho realizados no estado de São Paulo. Aqui a gente vai ver o passo a passo de como é analisado esse teste. Quem vai explicar tudo pra gente é a doutora Sônia, que é responsável pelo laboratório. Esse teste que vem da maternidade, ele vem coletado numa amostra de sangue, de papel filtro. E será realizada a análise. A primeira etapa do processo de análise é a execução da picotagem. Esse é o equipamento que é feito a leitura para a patologia, né, para a doença da fenilcetonúria. Esse é o segundo equipamento, onde vai ser realizado o hipotireoidismo congênito. As anemias falciformes e as outras hemoglobinopatias são diagnosticadas por este equipamento e confirmadas por este aqui. Quando o resultado está positivo, como vocês entram em contato com a família e o que é feito depois disso? Como a gente faz parte de um serviço de referência em triagem neonatal, a gente dá toda assistência e suporte a esses exames diagnosticados. As crianças que apresentaram resultados alterados, elas são acionadas para que venham receber todo o tratamento e orientação necessária e acompanhamento pela equipe médica que nós temos aqui. E é feito um segundo exame? Para os casos alterados, são feitos um segundo exame para confirmação do diagnóstico. Fazer o teste do pezinho é tão importante quanto buscar o resultado. Faça isso pela saúde do seu filho. Viram ali, né, essa importância de, inclusive, chamar a atenção, né? Porque a gente fala muito, no nosso país, a gente precisa muito trabalhar com isso. Na sensibilização, né? Sensibilizar as mães, sensibilizar isso para a realização do teste do pré-natal e logo após, né? Logo após o nascimento, esse acolhimento a essa criança.
para poder ter um diagnóstico precoce, porque, repito, embora a gente trabalhe muito nessas doenças genéticas com a ausência, né, de cura, mas elas devam ser tratadas para que, na verdade, a gente possa proteger e minimizar os impactos ali nos indivíduos. E se a gente imaginar que possa comprometer o desenvolvimento, né, de um serzinho que acabou de nascer, então isso aí é muito fundamental, esse acompanhamento, essa observação, tá bom? Eu sei que a gente está aqui no nosso horário, por isso até que eu não passei para o meu slide. Vamos fazer o nosso intervalo agora. Quem puder, permaneçam agora, nesse momento, né, coloquem o mudo aí, enfim, se puder não sair da sala, porque aí a gente retoma e ter o menos de pessoas possível para ter que admitir, tá bom? Mas se tiver que sair, saiam, e na hora de voltar, por favor, não deixem de colocar o seu nome, não entra como usuário desconhecido não, tá bom? Então vamos para o intervalo, a gente volta já já, tá certo?